Se você é uma pessoa que gosta de viajar e viver novas experiências, Rotorua é o lugar certo para você vir. Localizado na ilha norte da Nova Zelândia, é uma das cidades mais visitadas do país e é conhecida por sua intensa atividade geotérmica. Além disso, a cidade é repleta de atividades para você fazer, desde uma atividade em família ou um pouco mais radical. Vem comigo para saber tudo que eu fiz em Rotorua e conhecer também os lugares que eu fui na cidade, até mesmo Hobbiton, que fica algumas horas daqui. Para começar essa viagem, parti de Auckland. Peguei um ônibus na Sky City. A passagem custa em torno de $66 e você pode conferir as passagens no site Intercity. Ao longo da viagem, a gente contempla uma vasta paisagem deslumbrante pelo caminho, até chegar na cidade de Rotorua. Chegamos em Rotorua. Basicamente aqui é onde nossas viagens partiram, do centro de informação. Nesse lugar, a gente compra ingressos para fazer turismo em muitos lugares, assim como a passagem de volta para Auckland. Dali, eu e o Albert fomos a pé para o nosso hotel e depois procuramos um lugar para a gente almoçar. Chegamos no hotel, fizemos check-in e agora a gente vai sair para comer, almoçar. São mais de 2 horas agora. E depois disso, talvez a gente vai para Skyline, Rotorua, que é um lugar que tem algumas atrações. A gente pega um teleférico e tal. E amanhã a gente vai para Hobbiton e a gente precisa, comprar o ingresso antecipadamente. Tem que conferir isso ainda. E aí talvez fazer alguma coisa pela cidade. Ficamos hospedados no Ibis Hotel, e nessa área há vários restaurantes de diferentes tipos de pratos. E como eu gosto de sinceridade, eu falo, a gente resolveu comer no Nandos, mas não foi tudo isso. E chegamos no Skyline. Pegamos um ônibus mesmo para ir até o local. Nesse lugar há várias atrações com diferentes preços. Uma pena que cada atração custava um pouco caro, como você vê na tabela aqui. Eu e o Albert pegamos um teleférico mesmo, para poder conhecer o que tinha lá em cima. A gente consegue ver a cidade e há também uma trilha para fazer, e a famosa placa Welcome to Rotovegas. Enquanto a gente fazia a trilha, a gente conseguia ouvir o som de diferentes pássaros cantando. Aqui em cima também tem restaurante e lugar para tomar café, mas resolvemos pegar o teleférico para voltar e tomar um café em outro lugar e fazer outras atividades. Depois de passear um pouco no lago, fui para a academia no hotel e depois no spa que tinha por lá, que inclusive era com água geotérmica. Depois disso, fomos jantar no Pig and Whistle, o qual eu super recomendo. E o legal é que é uma história por trás desse restaurante, que era uma delegacia antigamente. Bom dia, eu acabei de acordar e hoje eu e o Albert vamos até Hobbiton, vou conhecer o cenário onde foi filmado o filme O Hobbit. E ontem ao comprar o ingresso surgiu várias dúvidas de como a gente se locomoveria daqui até o local. No site oficial tem algumas perguntas respondidas, algumas dúvidas que eles tiram, porém a gente ficou com muito receio ainda. Então a gente decidiu comprar em um site de viagens, o ingresso para ir até Hobbiton e ter um pouco mais de segurança de que teria um ônibus que sai daqui de Rotorua e vai até o local. Então a gente decidiu fazer isso. Ficamos várias horas pesquisando sobre o assunto e tal, mas no final deu tudo certo.
Chegou o grande dia, um perrengue logo de manhã. A gente achou que tinha perdido o ônibus, mas estava só atrasado mesmo. Nessa tour, a motorista que levou a gente até The Shires Rest vai comentando ao longo da viagem curiosidades sobre a cidade de Rotorua e dando informações sobre Hobbiton. Lembrando, não tem como ir direto até Hobbiton, a gente precisa partir de The Shires Rest pegando um ônibus por lá. E é incrível como a paisagem é realmente linda quando a gente vai chegando perto de Hobbiton. Ao pegar o outro ônibus no local, a gente fica com um guia, que irá fazer a tour com a gente e dar todas as informações possíveis sobre o set de filmagens de Hobbit e sobre o filme. Couple of things before we get off the bus. Through the gates to the left, you'll find the bathrooms. Now, this place is called Gandalf's Cutting. So, who do you guys think cut through there? Compared to the Hobbit Hole door, can he fit inside comfortably? When the hobbits come home after their adventure on their Shetland ponies, they march past the Yellow Door and get a scowling look from Mr. and Mrs. Proudfoot. E é exatamente como vocês estão vendo. Estar nesse lugar e presenciar de perto onde foi gravado um dos filmes mais conhecidos do mundo é de tirar o fôlego. O lugar é encantador. Para quem gosta do filme, é um prato cheio fazer essa tour e conhecer algumas curiosidades sobre o filme. But welcome to Bag End. Here we are, we made it! Woo! Bilbo and Gandalf smoke their pipes. Now, old Bilbo version. This wasn't actually planned. Sean Astin didn't probably know what she was doing, but also behind the door you had Sarah McLeod, who was playing Rosie Cotton, and her daughter Maisie McLeod was playing Frodo Gamgee. And head on in, everybody! Come on in! Enjoy the Hobbit Hole. Oh, people came with great sights. Do you know who you are? E após um tour pelo set de filmagens, a gente foi até a taverna tomar uma cerveja de gengibre e depois almoçar no buffet, que super vale a pena pagar um pouco mais caro e poder comer à vontade. E finalmente adentramos no buffet para almoçar, com direito à sobremesa e um cafezinho. Nos deram 40 minutos para isso, mas valeu a pena. Conversei com o pessoal da minha mesa, que inclusive era do Uruguai, e tivemos um momento bem agradável. E no final dessa tour, a gente ganhou uma caneca de brinde. De volta ao The Shires Rest, a gente passa nessa lojinha de souvenirs para comprar alguma coisa e tal. Eu não comprei nada. O Albert comprou uma placa, que eu vou mostrar aqui. E é isso. Depois a gente pega o ônibus e de volta para Rotorua. Mas não acaba por aqui ainda não. A gente foi conhecer mais uma atração, o Redwoods. É um dos ativos naturais mais importantes da região, com trilhas de caminhada, de mountain bike, passeios a cavalo e o famoso True Walk, e a gente resolveu fazer à noite. A entrada para as trilhas custa $42. A floresta inclui um belo conjunto de redwoods da costa da Califórnia, Sequoia. É uma passarela suspensa de 700 metros de extensão com 28 pontes e 27 plataformas, e, no todo, 20 metros acima do chão. A passarela suspensa é feita com um sistema de sustentação, chamada sling, que respeita o crescimento e a saúde das árvores, projetada para minimizar o seu impacto sobre o ecossistema. Durante o dia, você caminha entre as árvores acima do solo, apreciando a vista e a tranquilidade. Já à noite, ocorre o Night Lights, que ilumina a floresta, proporcionando uma experiência diferente como vocês estão vendo no vídeo. A maior Redwood mede aproximadamente 72 metros de altura e cerca de 169 centímetros de diâmetro. Em seu habitat original, Redwoods podem ultrapassar 100 metros de altura e viver muitos séculos, às vezes mais de 600 anos ou mais. No local de Rotorua, algumas Redwoods já têm cerca de 117 anos, plantadas desde 1901. Então, ontem a gente foi
para Hobbiton. Aconteceu um problema, a gente quase não foi na viagem, mas deu tudo certo. O que aconteceu foi o seguinte, o ônibus atrasou e aí eu e o Albert ficamos preocupados. Fomos ali num lugar, no centro de informação, no caso. E aí a gente falou, o nosso ônibus não chegou e tal. E aí um dos funcionários foi verificar pra gente, ligou pra alguns lugares. E aí ele falou, o seu ônibus já partiu. E tinha um ônibus, né, esperando ali no horário marcado, mas era o ônibus da cidade. E aí o Albert achamos que não seria, no caso, o ônibus que levaria até Hobbiton. E aí a gente ficou uns 10 minutos lá dentro e ele verificando e tal. E aí ele teve uma hora que ele falou, teria problema se a gente remarcar essa viagem para outro dia, no caso para amanhã. E aí eu e o Albert ficamos meio assim, porque no caso choveria e aí a gente queria ir no dia. Mas aí ele ligou e tal. E aí teve uma hora que ele falou, pode ir, que o seu ônibus já chegou. Ele tá ali, na verdade. No final de tudo, o ônibus estava atrasado, a gente conseguiu. Quanto ao Hobbiton, vale muito a pena ir. É um lugar muito bonito, para quem é fã do filme, acho que é um dos lugares bem mágicos, assim, para se visitar. É uma viagem que vale a pena fazer aqui na Nova Zelândia. Hobbiton fica numa cidade chamada Matamatar. A gente está em Rotorua. E no caso, para fazer essa viagem, a gente achou que podia pegar um ônibus aqui. No site não tem muita informação, mas no site oficial, né, de Hobbiton, mas a gente conseguiu marcar essa viagem por meio de uma agência de viagem, que é a Great Sights, e que aí facilitou muito, porque a gente saiu de Rotorua mesmo e foi até direto ao local. No ônibus e tal, o motorista foi fazendo um guia pra gente, dando algumas informações sobre a cidade e também sobre o local Hobbiton. Não muito, né, porque tem um outro guia oficial lá dentro desse parque, da atração turística, que dá mais detalhes sobre o set de filmagens. Mas enfim, compensou porque, no caso, a gente saiu direto de Rotorua. Comparando os preços, se a gente fosse por conta, ia sair bem mais caro. A gente está em Rotorua. Tem vários lugares, atrações turísticas pra gente fazer aqui, visitar. É uma cidade bem bacana, porque é uma vibe de cidade pequena, mas tem vários lugares para visitar. E aqui é conhecido pelas lagoas, né, com as águas termais. Não sei se vocês sabem, mas tem um cheiro bem peculiar aqui, um cheiro de ovo podre pela cidade. Inclusive a gente sente até dentro do hotel, justamente por causa do enxofre e tal. A gente acaba se acostumando ao longo do tempo. E bora continuar o nosso rolê pela cidade de Rotorua e explorar um pouco mais do que tinha na cidade. Cara, o lugar é bonito, mas sério, o cheiro de ovo podre. Rotorua significa o segundo grande lago de Cahuamata Momoi, o qual foi um grande e importante líder da comunidade Maori. Rotorua está localizada no chamado Cinturão Vulcânico de Taupo, uma área de intensa atividade geotérmica. Por isso, a cidade é cheia de fontes termais, geysers e piscinas de lama borbulhante. E não é à toa que você consegue achar vários spas e lugares para você também poder tomar banho de lamas, os quais são ricos em enxofre, sílica e sódio, usados para relaxamento, tratamento de pele e dores musculares. Mas eu não fui em nenhum desses spas, até porque eles são um pouco mais caros. E esse lugar onde eu tô, ele fica no parque mesmo, no Government Gardens, e a gente consegue molhar os pés nessa água termal, o que também ajuda a relaxar e também tem alguns benefícios para o corpo. E continuamos a explorar o Government Park, mas a questão do cheiro é realmente forte e às vezes a gente precisa tampar o nariz. Até tem algumas placas avisando, né, sobre a questão do cheiro, que pode até dar dor de cabeça e tal. Chega a ser engraçado porque enquanto eu caminhava parecia que eu estava naqueles cenários de filmes ou animações onde geralmente os vilões moram e tal, tudo por causa da fumaça, enfim, coisas da minha cabeça. Mas voltando a falar sobre Rotorua, foi uma das primeiras cidades da Nova Zelândia a ser adaptado para o turismo internacional, já no século XIX, justamente por suas águas termais. E o lago Rotorua é de origem vulcânica e é um dos maiores do país e tem até uma ilha no meio,
que é o Mokoia Island, que também guarda lendas maoris. E a cidade combina natureza, aventura e cultura. Além das águas termais, é famosa por esportes radicais, como racing, zorbing, mountain bike e por vilas maoris abertas ao público. Mas, quanto a esse, não pude visitar porque a gente não teve muito tempo. Depois de almoçar no Burger King, fomos para o hotel, depois pegamos o Uber e fomos para o Secret Spot, que é um spa de bosque com banheiras de cedro rodeados de vegetação nativa, à beira da floresta e também perto do Riacho Porenga. Cada banheira comporta até 6 pessoas, então é uma maneira legal de trazer mais amigos e de se divertir ali. Você aluga cada banheira por 45 minutos, e o local funciona das 9 até as 10 horas da noite. Quanto aos valores, ele chega a ser até $43 por pessoa. Ali dá pra você pedir drinks, dá pra pedir alguns petiscos. Vale a pena lembrar que é muito bom você trazer a sua própria toalha, porque a toalha também é cobrada. Hoje é quinta-feira e aí hoje a gente vai fazer um tour em um lugar onde tem kiwis, aquele pássaro que é símbolo da Nova Zelândia, e aí a gente vai conhecer um pouco sobre esse animal e ver de perto. Vim para Nova Zelândia e não ver kiwi é a mesma coisa que para o Rio de Janeiro não ver o Cristo Redentor. A gente comprou o ingresso no site, a gente precisa vir até essa fazenda chamada Agrodome e daqui vem um transporte que leva a gente até o local. Nosso próximo destino se chama National Kiwi Hatchery. É uma instalação de conservação dedicada à criação de kiwis, incubação de ovos e reprodução de filhotes. Ele fica nessa fazenda chamada Agrodome Farm, como eu falei, e o objetivo deles é aumentar a taxa de sobrevivência dos kiwis jovens. Muitos ovos não sobreviveriam por predadores ou condições naturais adversas. Lembrando que o kiwi é um pássaro que está em extinção. Infelizmente a gente não pôde filmar ali dentro, mas a gente conseguiu ver alguns kiwis. E também, por nossa sorte, a gente conseguiu ver os 2 primeiros ovos dessa temporada, então a gente veio no dia certo. Tomamos nosso cafezinho, depois exploramos um pouco mais a fazenda, tem algumas atrações que acontecem nesse lugar, mas a gente não quis ver, e depois pegamos um Uber de volta para o hotel. Minhas considerações finais sobre Rotorua. É uma cidade pequena, mas repleta de coisas para fazer. Há várias atrações por perto, porém com certo custo um tanto alto. Mas, se você vier para Nova Zelândia, recomendo conhecer essa cidade, principalmente se você quer conhecer mais da cultura maori. Bom, fico por aqui, não se esqueça de curtir e comentar, isso ajuda muito. Até a próxima!